Olá, boa noite. O UFO divulga a classificação geral e a lista dos aprovados em primeira chamada do vestibular. O presidente faz um discurso durante solenidade hoje na Câmara e fala sobre a possível indicação do filho Flávio Bolsonaro para assumir o posto de embaixador do Brasil em Washington. E o que podemos avaliar sobre esses 6 meses do atual governo? Esse é o tema em destaque do nosso jornal. Isso e muito mais você confere agora. O JU está no ar. A UFO divulgou na última sexta-feira o resultado final do vestibular 2019. Ao todo, 5.296 candidatos realizaram as provas nos campi de Uberlândia, Monte Carmelo, Ituiutaba, Patos de Minas e o repórter Júnior Caritel tem mais informações. Olá para você que acompanha o Jornal da UFO, já está disponível no site de processos seletivos da Universidade Federal de Uberlândia, desde o dia 12 de julho, na última sexta-feira, o resultado dos candidatos aprovados no processo seletivo 2019 do segundo semestre aqui na Universidade Federal de Uberlândia. Foram 26.370 inscritos que concorreram a 1.654 vagas em 48 cursos de graduação. Lembrando que os estudantes aprovados ingressam no segundo semestre de 2019 e, de acordo com o calendário da UFO, inicia no dia 12 de agosto. As datas de matrícula estão disponíveis também no site da DIRPS por meio do edital de matrícula disponibilizado pela Universidade Federal de Uberlândia. Então, no decorrer da semana, nós voltamos com mais informações sobre o processo seletivo, a aprovação do vestibular aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Júnior Caritel para o Jornal da UFO. Jair Bolsonaro, em solenidade na Câmara, disse que as críticas à possível indicação do filho Eduardo para assumir a Embaixada do Brasil em Washington é um sinal de que ele é a pessoa adequada. Confira o trecho do pronunciamento do presidente. Alguns pouquíssimos ainda reagem, mas serão convencidas pelo povo e pela maioria dessa casa. Deputados e senadores, nós juntos poderemos sim mudar o destino do Brasil. Sou mais ousado, mudaremos o destino do Brasil. Com todo respeito, conheço com profundidade essa casa. Saí dela, mas ela continua em mim. Gostaria, nesses momentos, onde a temperatura mais sobe aqui, de estar presente para ocupar o microfone, para dar a minha opinião. Por vezes, pela função que ocupo, obviamente, tenho que me calar. Até mesmo tem uma passagem bíblica nesse sentido, né? Hora de falar e hora de calar. O que eu mais quero é colocar o Brasil no local de destaque que ele merece no cenário mundial. Por vezes, temos tomado decisões que não agradam a todos, com a possibilidade de indicar para a Embaixada dos Estados Unidos um filho meu, tão criticado pela mídia. Se está sendo criticado, é sinal que é a pessoa adequada. No primeiro semestre de governo Bolsonaro, ele enfrentou alguns desafios, derrotas e também conquistas. Veja os últimos acontecimentos. Após 6 meses de governo Bolsonaro, foram vários os altos e baixos. Entre os temas mais citados nesses últimos meses da agenda política está o decreto que alterava o porte e posse de armas. Para cumprir propostas de campanha, Bolsonaro enfrenta dificuldades para governar e optou, então, por editar uma série de decretos com amplas mudanças na política de armas. O primeiro saiu em janeiro e o outro em maio. Em junho, o Senado aprovou a revogação do decreto que facilitava o porte de armas. Com a derrota, Bolsonaro anulou as medidas e editou outros decretos com teor parecido. Considerada pela equipe econômica do governo algo fundamental para recuperar o crescimento do país, a reforma da Previdência caminha para uma vitória de Bolsonaro. Após o texto base ser aprovado em primeiro turno pela Câmara,
com um placar expressivo de 379 a 131 votos, agora os deputados aguardam um recesso para a votação do segundo turno, que deve acontecer em agosto. Entretanto, ficou de fora da proposta a criação do regime de capitalização, uma das partes mais criticadas do texto original. Outro projeto barrado envolvia o Superministério da Justiça e Segurança Pública, comandada por Sérgio Moro. A ideia era que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, do Ministério da Economia, fosse transferido para a pasta de Moro. Apesar da mudança ter sido incluída numa medida provisória, parlamentares do chamado Centrão e da oposição travaram a iniciativa no Congresso. O primeiro semestre terminou com uma conquista para o governo: a assinatura do Acordo de Livre Comércio do Mercosul com a União Europeia, que aconteceu no encontro do G20, no Japão. Segundo estimativas do Ministério da Economia, o acordo representa um aumento no PIB do país equivalente a 336 bilhões de reais em 15 anos. E para fazer esse balanço de gestão do primeiro semestre do governo de Jair Bolsonaro, convidamos hoje para estar aqui no Jornal da UFO o professor José Magalhães, que é da Faculdade de Direito da UFO. Boa noite, professor José. Boa noite, Patrícia. Boa noite, João. Boa noite, doutor. Também o doutor João Batista, que é advogado, ex-presidente do OAB de Uberlândia. Boa noite, doutor João. Boa noite, Patrícia. Boa noite. Bom, vamos começar hoje com o professor José Magalhães, né? Até brincamos aqui antes, toda vez que o doutor João vê, ele fala que ele começa primeiro. Hoje eu vou perguntar, então, para o professor José Magalhães, numa análise ampla sobre esses 6 meses. O que você destacaria como pontos positivos e negativos dessa gestão? Eu acho que nesse caso, Patrícia, existe uma coisa muito marcante no governo e no início do governo Bolsonaro, que é a permanência no estado de campanha eleitoral. Ou seja, ele não deixou a veste de candidato para vestir completamente a veste de presidente, e ele continua em campanha eleitoral. Não é à toa que, nesse sentido, o direcionamento das falas e o direcionamento do conteúdo que o presidente sempre faz por aí, ele atinge 1/3 do eleitorado. Lembrando, ele teve 56% dos votos e, por conta das atuações dele, a popularidade dele regrediu para por volta dos 30% dos votos, que é, historicamente, o nicho do que a gente chama de direita no Brasil, né? A teoria dos 3/3, né? 1/3 está na direita, 1/3 está ali maleável no centro e outro terço está na esquerda. Então, essa questão dele permanecer na campanha polariza e cria crises. É só a gente ver, por exemplo, que a oposição não conseguiu criar nenhuma crise do governo Bolsonaro, e todas as crises criadas foram feitas pelo próprio governo por conta dessa campanha permanente, né? O que a gente poderia apontar como algo que seria, digamos, uma vitória para o governo, mas não necessariamente do governo, é justamente a reforma da Previdência, que não foi uma vitória do governo, ou seja, não foi o governo que conseguiu desenvolver a aprovação da reforma. Aliás, o presidente faz questão de, toda vez que vai falar, ele não queria a reforma, mas tem que fazer, vamos dizer assim, e a aprovação do acordo com o Mercosul, que ele já é uma negociação que acontece há 20 anos e que aí o governo deu ali o ponto final para isso, que na verdade sim, ainda vai depender de acordo com o Congresso Nacional Brasileiro e com os Congressos Nacionais dos países da União Europeia, o que vai constranger, estrangular muito da política econômica brasileira, porque vai ter que fazer condições para que esse acordo seja cumprido, por exemplo, as condições ambientais. Então, eu acho que esse estado permanente de campanha é um estado problemático para o governo e que pode fazer com que ele atrase, inclusive, nas políticas que ele eventualmente queira seguir em frente. Bom, ouvimos então a opinião do professor José Magalhães, agora eu quero ouvir do doutor João Batista. João, como que você avalia então esses 6 meses? Você concorda que o presidente ainda está nessa postura ainda de candidato, ou ele já assumiu a postura de presidente? De respeito ao colega doutor José Magalhães, eu não concordo. O presidente Bolsonaro, o que ele tem dito, quando ele pegou o governo, assumiu, ele pegou o país praticamente quebrado, totalmente destruído por uma ideologia que se marcou durante mais de 20 anos no poder. E a economia brasileira, infelizmente, está aí o reflexo, a necessidade imprescindível de se fazer uma reforma da Previdência, em primeiro plano,
para que realmente haja condição de retomar a economia nacional. Quanto à questão do presidente Bolsonaro criar os embaraços, criar... algumas saias justas, né, tiveram no... alguma crenquinha aí com o Congresso, é simplesmente o que ele sempre disse, o que ele sempre propagou, o que ele sempre falou na campanha dele, o que ele ganhou a população foi o combate à corrupção. O Congresso Nacional tem, e há muitos anos, tem este princípio. Toma lá e dá cá. E o Bolsonaro disse que não iria entrar nessa. E não entrou. Ele mandou o projeto de reforma da Previdência Social à Câmara. Foi difícil. O presidente da Câmara, por várias vezes, tentou demovê-lo da ideia de que teria que negociar. E essa negociação causou conflito. Conflito, sim. Mas não que provocado pelo Bolsonaro, provocado pelo próprio Congresso, que não quer deixar a mania de tomar lá e tacar. Então, eu creio que o Bolsonaro está no caminho certo, bem ressaltado pelo nosso colega Dr. Zé Magalhães, que esse acordo que o Bolsonaro assinou, muito bem lembrado, vem há 20 anos em negociação, que o Mercosul com a União Europeia, não é que faz 20 anos que está negociando, mas 20 anos que não teve um fim. Isso tem que ser ressaltado. Eu ressalto que realmente veio 20 anos, mas o Bolsonaro teve, sim, mérito e grande de conseguir assinar, como ele diz, com a caneta Big. Muito bem, ele conseguiu assinar e eu creio, lógico, por óbvio, vai ter que os congressos nacionais de cada país aprovar, isso faz parte do acordo, faz parte do trajeto. Mas eu creio que o caminho está aberto, eu creio que com essa reforma da Previdência, logo vem a reforma tributária, o Brasil começa a mover-se de uma forma mais tangente para realmente o progresso definitivo. Bom, vimos duas opiniões aqui divergentes e temos a participação do público, porque o JU é notícia, é opinião e também interatividade. Olha só, na nossa live no Facebook, nós tivemos a participação da Júlia Oliveira. A Júlia diz o seguinte: claro que o texto base foi aprovado, usaram dinheiro público para comprar voto de gente corruptível e jogar sujo. Então essa é a opinião da Júlia Oliveira. Se você quiser também mandar a sua opinião ou uma pergunta também para os especialistas aqui no estúdio, basta você deixar a mensagem na nossa live no Facebook ou do YouTube, ok? Aguardo a participação de vocês. E falando então sobre a avaliação do governo Bolsonaro, essa avaliação positiva do governo e a popularidade do presidente, elas diminuíram de forma constante nos primeiros meses do ano. Então, veja a opinião de algumas pessoas que nós abordamos nas ruas de Uberlândia. Já se passaram 6 meses desde que Bolsonaro tomou posse da presidência do Brasil. Algumas de suas promessas já estão sendo colocadas em prática, como é o caso da reforma da Previdência, enquanto outras, como o decreto das armas, ainda encontram entraves. E qual será a opinião das pessoas sobre o andamento do atual governo? A última pesquisa do Instituto Datafolha mostra que o índice de aprovação do atual governo é o menor desde o mandato de Fernando Collor. 33% dos eleitores brasileiros desaprovam o governo, enquanto 33% dos entrevistados consideram o governo bom ou ótimo. 31% consideram regular e 2% não sabem ou não responderam. Se compararmos aos governos anteriores, o índice de aprovação do primeiro mandato do governo Lula nos 6 primeiros meses foi de 42%, enquanto no primeiro governo de Dilma Rousseff, 49% da população avaliou o primeiro semestre como ótimo ou bom. Fomos às ruas de Uberlândia para saber qual a opinião das pessoas sobre o governo Bolsonaro. O que ele falava antes da campanha política, que ele falava que ia fazer, que ia acontecer, fazer isso. Ele não fez nada porque o povo do Congresso, Câmara, deputados e Senado, ministros, ninguém aprova. Ele fica de pé e mão atado.
Eu estou decepcionado com ele, que tinha que sempre ter mais posto, mais firme. Até agora ele não deu conta de projeto nenhum, não é? De fazer nada, porque ele está só nesse papo da Previdência e tomar Previdência não toma nenhuma. Tá difícil. Eu votei no Bolsonaro justamente pelas propostas que ele tinha. Eu tenho gostado bastante. Para agradar alguns, questões ideológicas, religiosas, enfim, acaba não olhando para um todo. Então, na minha opinião, 6 meses de governo não teve nada de novo e o país nesses 6 meses, na minha opinião, só deu para trás, retroagiu, enfim. Vamos esperar ver se as coisas melhoram. Para entendermos, então, esse balanço da aprovação do governo, eu gostaria, então, que os dois analistas aqui também refletissem sobre as polêmicas envolvendo os filhos do presidente, a questão dos possíveis vazamentos de áudios do ministro Sérgio Moro e também, logo no início do mandato dele, a questão do Laranja, né? No caso Queiroz, que ainda, até hoje, nem prestou depoimento, né? Ainda ficou algo no ar. Vocês acham que muitas polêmicas, trocas de ministro, tudo isso deixou muito conturbado esse período dos 6 meses? Como é que vocês avaliam essas A questão polêmicas? da governança, no sentido da governança, é de fato deletéria do governo, né? Ele queimou o Gustavo Bebiano, logo no início do governo, de uma maneira assodada e completamente pública. Ele queimou o Joaquim Levy, recentemente, ex-presidente do BNDES, ex-ministro da Fazenda do governo Dilma, de uma maneira também, para dizer o mínimo, leviana. E a governança é sempre uma governança amedrontada que faz, com os filhos, principalmente com o Carlos Bolsonaro, uma governança que seja uma governança através do medo das redes sociais. Então, esse tipo de governança é uma governança deletéria e é por isso que, daquilo que dependeu do governo para ser feito, nada aconteceu. Uma coisa, Patrícia, é a gente ter corrupção, que é grave, que isso não pode acontecer. Outra coisa é você negociar e compartilhar poder, que as estruturas institucionais foram feitas na Constituição para isso, para que se compartilhe poder. É só lembrar, o presidente Bolsonaro representa, digamos assim, 50 e poucos por cento, 56% da população. O Congresso representa 100% da população. Então, o Congresso representa mais do que o presidente Bolsonaro. Então, ele tem que prestar contas ao Congresso, sim. E o Congresso tem o dever funcional de moderar a presidência da República, porque senão a gente fica numa ditadura. Então, por exemplo, no que depende do governo, que é a área econômica, por exemplo, o governo Michel Temer deixou com a previsão, o mercado fez a previsão de crescimento em 2,5%. O próprio mercado já fez 20 reavaliações do crescimento e hoje já está em 0,5% o crescimento de 2019. E, ou seja, isso não é culpa do Michel Temer, isso é culpa do governo Bolsonaro, que não consegue agir e fica nessa monotema da reforma da Previdência quando a gente tem emprego, a gente tem trabalho, a gente tem desenvolvimento para poder fazer. Quanto aos filhos, isso é mais problemático. Quanto aos vazamentos, isso é um assunto que merece um tema por si mesmo, mas as pessoas também esquecem que existem dois vieses que podem ser analisados de uma maneira diferente. O primeiro viés, a Lava Jato descobriu corrupção e a corrupção precisa ser combatida, isso é verdade, e o outro viés é que as conversas revelaram que o artigo 254 CPP, inciso 5, foi violado, então o juiz tem uma condição técnica de suspeição ali. As duas coisas aconteceram ao mesmo tempo, houve corrupção e houve suspeição. Se a gente não conseguir ver que a realidade é ambígua desse modo, a gente não consegue acelerar. Então, no aspecto governança, administração pública, então nós tivemos o Santos Cruz queimado publicamente, nós tivemos o Bebiano queimado publicamente, o Levy queimado publicamente, o inepto do ex-ministro da Educação que não dava conta de saber o que é o Ministério da Educação. Então, no aspecto da governança, é super problemático e os resultados não vieram ainda. Doutor João, além disso, como que o senhor avalia também a questão dos cortes na educação, que foi algo que levou muitas pessoas para a rua, houveram muitas manifestações nos últimos meses por conta dessa questão. Fora o que a gente estava falando aqui de troca de ministros, né, que também gerou muita polêmica. Como é que você avalia? Patrícia, mas antes eu quero fazer um comentário sobre a questão da Datafolha. A Datafolha publicou aí que o Bolsonaro perdeu a sua condição de líder do Brasil e que tem um percentual ínfimo, pífio, como diz o doutor. Eu não falei essa palavra. Não, pequeno,
Não, comparado a outras... Os primeiros 6 meses de governo, os últimos outros, eu quero dizer o seguinte, Datafolha, durante todo... essa tem campanha ainda. Durante todo o tempo da campanha eleitoral, Bolsonaro não chegaria jamais no segundo turno. Datafolha é isso aí, é um instituto que, para mim, a meu ver, suspeito. Mas, voltando à sua pergunta, quanto à questão dos cortes, que você está dizendo, corte que é contingenciamento na educação, é necessário. A Dilma fez, o Lula fez, o FHC fez, tem que fazer. Quando existe um momento, não tem dinheiro para pagar, manter aquele status de universidade federal como estava mantendo, tem que fazer os cortes. O governo tem responsabilidade para que realmente não, ele será empichado. Ele sofrerá um processo de impeachment. Então ele tem que ter a responsabilidade de cortar. Ele, não é que ele cortou, ele fez um congestionamento das despesas da Universidade Federal. É isso que eu penso, é que eu falo, que está vindo aí. É verdade. Veja, quando não se tem uma situação fiscal adequada, Patrícia, é preciso fazer contingenciamentos. O problema não é o contingenciamento em si, é o motivo. Sim. Então, como que o ministro Abraham Weintraub veio à televisão dizer do porquê que ia acontecer o contingenciamento? Porque nas universidades não existia trabalho sério, existia balbúrdia. Sim. Então, esse foi o problema. Assim. Se existe, e é verdade, o governo Dilma, o governo Lula, aliás, tiveram longas greves nesses governos Dilma e Lula dentro das universidades por conta dos contingenciamentos que existiam. Foram algumas falas, às vezes, infelizes, que poderiam ter evitado, né? Os motivos é que foram uma polêmica equivocados. Maior, os motivos é que não fazem o menor sentido. A situação fiscal faz sentido, mas não o motivo que o ministro da Educação coloca. Olha só, gente, uma pesquisa do Datafolha também realizada no mês de abril consultou a popularidade e aprovação de 8 dos 22 ministros do Bolsonaro. Além de Moro, apenas outros 2 são conhecidos pela maioria da população. Veja. Uma pesquisa do Datafolha divulgada no dia 8 de julho mostra como está a popularidade e a aprovação dos ministros do governo Bolsonaro. O ministro com maior taxa de aprovação foi Sérgio Moro, da pasta da Justiça e Segurança Pública, com 52%. Em seguida está Paulo Guedes, da Economia, com 31%. A ministra Damares Alves, que cuida do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, teve 22% de aprovação, seguida de Onyx Lorenzoni, ministro da Casa Civil, que atingiu 17%. A pesquisa mostrou ainda os ministros mais conhecidos pela população. Sérgio Moro também liderou as respostas com 94%. 77% das pessoas disseram conhecer Paulo Guedes e Damares Alves foi a terceira mais citada, com 54%. Fomos às ruas de Uberlândia saber se a população conhece algum dos ministros. E se você for parar para lembrar, você consegue me falar o nome de algum ministro dele? Não, de cabeça agora não. De cabeça não. O único que provavelmente eu vou lembrar é o Moro, se eu não me engano. Não lembro não, se é na cabeça não, meu filho. Muita gente ainda não conhece os ministros do atual governo. Agora, falando sobre isso e também das medidas provisórias, foi 6 meses marcado por muitas medidas provisórias. Como que você vê essa questão, doutor João? Olha, o presidente Bolsonaro realmente necessitou de expedir essas medidas provisórias. Agora, ele tem realmente uma resistência muito grande, resistência que eu chego a ser impatriótica do Congresso Nacional. Bolsonaro, enquanto não se propor a negociar como eles querem, vai ter essa resistência. Isso é fatal. Agora, realmente, medida provisória deve ser usada a conta-gotas. Não serve para usar a torto direito, como dizia um bom mineiro. Deve usar a conta-gotas. Mas, quando se trata de um governo Bolsonaro que está impedido de trabalhar, de governar o país, e que a gente vê umas entrevistas do povo, da população, que não conhece os ministros, é porque o Brasil se tornou um país, a política brasileira, o povo brasileiro não tem política mais, não é politizado. Isso faz tempo que está assim. Antigamente, eu vou te falar uma coisa, na época dos governos militares, todo mundo sabia os nomes dos ministros todos. Porque todo mundo procurava entender, querer saber. Hoje a pessoa quer saber de Bolsa Família e faz nada. Quer dizer, falta realmente um norte, um líder norteando esse país.
de uma forma mais consistente. E como que você acha que o presidente pode diminuir, então, essa polarização que hoje o Brasil se encontra de direita e esquerda, até por conta das declarações dele? Você acha que ele tem contribuído para diminuir essa polarização ou tem colocado mais lenha na fogueira, como você diz? Não diria que ser lenha na fogueira, ele se mantém o que ele é. Ele mantém o que ele é. O Bolsonaro não vai mudar a condição dele porque ele é presidente da República, do modo de dizer. Lula não mudou, Dilma não mudou. Isso faz parte da personalidade do indivíduo. Ninguém mudou. A FHC não mudou. Quer dizer, então, por que bater tão pesado no Bolsonaro? Porque o Bolsonaro não deixa o rabo para a pessoa pegar, que estão doidos a pegar. Essa é a questão. Aí vão os ministros criar essa questão quebrar uma regra criminal. Nós já discutimos isso aqui uma vez, quanto à questão da escuta colocada pelos hackers, quer dizer, para atingir quem? Não é o Moro, é atingir o Bolsonaro. O Bolsonaro não tem como chegar nele, ele é uma pessoa que não tem corrupção na vida dele. Então fica fácil pegar os seus ministros. Inclusive esse assunto sobre hacker, a gente teve um jornal da UFO recentemente que a gente falou sobre isso, né? E também os hackers foram usados, inclusive pelo Sérgio Moro, quando a Dilma queria colocar o Lula como ministro, né, para dar foro privilegiado. No mesmo dia foi soltado na imprensa, né? No mesmo dia da conversa telefônica. Não foi hacker. Já foi um vazamento legal. Foi um vazamento presidencial que não tinha autorização, né? Legal, tá certo, mas não foi hacker. Mas essa questão realmente é muito complexa. A gente deve voltar a falar mais ainda no Jornal da UFO, porque esses vazamentos, eles continuam, né? Acredito que ainda vai ter muita coisa que nós vamos voltar a falar sobre isso. Então, ouvindo agora também o professor José Magalhães sobre essa questão das medidas provisórias e essa polarização política. Você acredita que deve diminuir essa questão para que o Bolsonaro possa governar de uma forma mais tranquila ou não? Olha, na verdade, o presidente parece não querer acabar com a polarização exatamente pelo posicionamento que adota constantemente hostil às instituições e galvanizando a sua base contra as instituições. Então você vê nas manifestações a favor dele, pelo fechamento do STF, boneco do Rodrigo Maia de mais diversos modos. Então, o comportamento hostil do presidente, de iniciativa do presidente, dificulta que a polarização diminua. O que o presidente pode ter de resultado positivo vamos considerando que a reforma da Previdência, e isso existe dúvida sobre isso, mas considerando que ela provocará um efeito fiscal benéfico e retomada do investimento público na economia, que esse terço do centro passe a ficar um pouco mais dócil com o governo. E aí sim, não que a polarização vai acabar, mas que uma parte do terço que hoje está ali ainda em dúvida se o governo está bom ou ruim, pode olhar para o governo como uma coisa positiva se a situação econômica de fato melhorar. Né? A situação econômica, Patrícia, aí a gente também, com os economistas podem ver melhor, elas podem ter condições necessárias, como a reforma da Previdência e a reforma tributária, mas não são condições suficientes. E aí não parece que nós temos um projeto nesse sentido. Mas, pelo que tudo indica, também não vai ser agora, ainda esse ano que a gente vai sentir os efeitos, não, né? De maneira alguma. Bom, agora veja como fica o tempo em Uberlândia e região nesta terça-feira. Na terça-feira, o dia pode começar parcialmente nublado em Uberlândia. A mínima é de 16 graus e pode chegar à máxima de 30. Em Patos de Minas, a temperatura não varia muito. O dia promete ser quente, com mínima de 16 e máxima de 30 graus. Terça-feira de sol em Monte Carmelo. A temperatura mínima chega a 15 graus e a máxima 29. Em Ituiutaba, como esperado, pode preparar para o calor. A mínima é de 13 graus, podendo chegar até os 32. E em Carmo do Paranaíba, as temperaturas variam entre 14 e 30 graus. Sim, as férias chegaram para muitos estudantes e docentes. Mesmo assim, os eventos acontecem aqui na UFO e você pode e deve participar. Confira. Olá pessoal, tudo bem? As aulas do primeiro semestre acabaram, mas a universidade continua cheia de atividades.
Você pode aproveitar as férias para aprender e se divertir nas exposições do Museu Dica. Lá você encontra a trilha do Sistema Solar, as praças temáticas sobre física, tabela periódica, a linda carbono e a passarinhas. O Dica fica no Parque Gávea e as exposições são abertas ao público de quarta a sexta, das 8 horas da manhã às 6 da noite, e sábado e domingo das 8 horas da manhã até meio-dia. Essa é a última semana para você curtir a 4ª Mostra Design Projeta, na Galeria de Artes e Teatro de Bolso do Mercado Municipal. A mostra apresenta trabalhos de cerca de 100 alunos do curso de Design da UFO. Todas as produções foram desenvolvidas durante as disciplinas do curso. A visitação é aberta ao público de segunda a sexta, de meio-dia às 6 horas da tarde. A entrada é gratuita. Eu fico por aqui, na próxima semana eu volto com mais dicas. Até mais! Hoje o JU fez uma análise, um balanço dos 6 meses do governo do presidente Jair Bolsonaro e eu quero agradecer muito a participação do Dr. João Batista. Obrigada, viu, pelas suas considerações aqui hoje. Prazer estar contigo, Patrícia. Obrigada. Quero lembrar aqui só um minutinho, claro, que nós tivemos aqui, olha, o presidente Bolsonaro está buscando parceiros econômicos para comercial de grande nível, nos Estados Unidos, Japão, Chile, Suíça, Argentina. Então, são países que realmente têm condição de melhorar o nosso desenvolvimento comercial. Nós precisamos de melhorar a economia. É a economia que realmente marca o início de uma caminhada mais sólida para a população. E uma coisinha que nós precisamos de alertar, em um momento nós precisamos falar sobre isso aqui, é o pacote anticrime. Está na geladeira, o Congresso não dá um passe e nós estamos aí, precisamos realmente melhorar a segurança do Brasil. Ok, muito obrigada, viu, pela sua análise aqui hoje. Professor José Magalhães também fazendo suas considerações finais aqui. É claro que todo mundo espera que a economia do nosso país realmente melhore, né? Eu vou repetir a conclusão que eu tive no programa passado dos 100 dias. O governo Bolsonaro já deu errado, ele só pode sobreviver se a economia melhorar. E já deu errado do ponto de vista civilizacional, inclusive o pacote anticrime é um exemplo disso. É um pacote primário do ponto de vista da técnica jurídica e ele beneficia largamente as milícias e os tráficos de drogas. É só a pessoa ler nas entrelinhas que vai ver o que tem no fim das contas. As pessoas estão apoiando só porque foi o Sérgio Moro que escreveu, porque na técnica jurídica é um horror. Obrigada, viu, professor José Magalhães? Lembrando que aqui no JU a opinião são dos entrevistados e não da Fundação de Rádio e TV, ok? Muito obrigada pela sua audiência. O Jornal da UFO desta segunda-feira fica por aqui e eu te espero amanhã, viu? Tenha uma excelente noite. Tchau.